Vocês sejam bem-vindos a mais uma live aí. O pessoal que está pegando essa live aqui no YouTube, né? Que normalmente eu coloco aí depois de 24 horas aqui do Instagram. Não deixe de dar um joinha aí na live, no canal do YouTube. E também seguir a gente se você não está seguindo. E acompanhar as outras lives aí que está sendo um sucesso. Tem bastante gente curtindo aí as lives, aproveitando os conteúdos que a gente fez anteriormente. E hoje a gente vai conversar com o professor Kleber, professor da Universidade Federal lá de São João del Rei. E a gente vai falar um pouquinho sobre construção de fornos, que é principalmente uma das áreas que ele leciona lá. E a gente vai conversar sobre outros assuntos também relacionados à cerâmica e às disciplinas e toda a trajetória do professor Kleber. Então, eu vou aguardar. Boa tarde, gente. Raquel, tudo bem? Vou aguardar ele entrar aqui para a gente começar o bate-papo enquanto o pessoal chega no sabadão aí de quarentena, né? Vamos ver como que vai ser hoje o nosso bate-papo aqui. Vamos torcer para que ocorra tudo bem. Ontem, com a Dali Pellegrino, show de bola, sem problemas de internet, nada. Foi tudo tranquilo. Então, hoje a gente vai torcer também para conseguir fazer uma live tranquila. Tomem muita água. Feliz sábado. Boa tarde. Pessoal, tiver oportunidade, vai apertando o coraçãozinho aí do lado aí, gente. Então, esse coraçãozinho fica aí embaixo aí, ó. Porque isso aí ajuda a chamar o pessoal, os amigos aí também, a dar destaque para a live. Então, se vocês curtem, estão gostando aí dos conteúdos, das pessoas que a gente está trazendo aí no bate-papo, isso aí, gostei de ver. Muito bacana. Deixa eu só aguardar o professor Kleber aqui para ele chegar. Já mandei uma mensagem para ele que às 4 horas a gente estaria aqui. Eu não tenho ideia. Não sei se ele está lá em São João del Rei. Vamos descobrir juntos da onde que ele vai conversar com a gente. E vai ser muito bacana. Deixa eu ver aqui se ele já chegou aqui. Não, ainda não. Já aguardo o pessoal aí chegando. Enquanto isso, a gente vai falando. Amanhã não vou fazer live, tá, gente? Dar uma descansada, mas amanhã eu vou publicar um vídeo bem legal aí que eu fiz ontem, sobre envios de cerâmica, como a gente faz. Isso eu vou mostrar como é que é o processo que eu faço, que a gente recebeu algumas encomendas online essa semana, e aí durante o processo de embalar, imprimir etiqueta e tudo mais, o pessoal estava com dúvida e eu fiz um vídeo e vou publicar no YouTube amanhã para vocês. Aí quem tiver alguma dúvida, quiser ver o nosso processo, eu vou estar mostrando lá como é que eu faço para enviar, como é que eu imprimo as etiquetas, que site que eu uso. E provavelmente na segunda-feira a gente já volta aqui com as lives. Legal, pessoal chegando aí. Gente, para todo mundo que está chegando aí, hoje a live vai ser com o professor Kleber, professor da Universidade Federal de São João del Rei, onde ele leciona principalmente construção de fornos, queimas, técnicas de queima e também assim outras disciplinas. Legal. E aí a gente vai bater um papo com ele sobre esses assuntos, sobre também o trabalho dele, que tem uma iniciativa, uns trabalhos artísticos muito bacana. Então, só estou aguardando a entrada do professor Kleber. Quando ele entrar aí, dá um alô aí, tá? Para a gente iniciar aqui o bate-papo. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Que legal. Espero que vocês estejam gostando das lives aí. A gente estou trazendo pessoas que, assim, que eu consigo conversar. Assim, tem algumas pessoas que eu entrei em contato, mas infelizmente por questão de distanciamento e dificuldade com a internet, muitas pessoas não conseguiu retornar. Então, mas na medida do possível, semana que vem a gente vai ter mais aí, vamos continuar nas lives.
Vamos só ver se se o Kleber entrou aqui. Não, ainda não. Eu vou tentar dar um alô para ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não consigo sair para dar um alô no WhatsApp. Se alguém estiver assistindo aí, tiver o WhatsApp do Kleber, conhece ele de alguma forma, mandar um oi lá para ele. Só para avisar que a gente já está online aqui, só aguardando. Legal, que bom que vocês estão gostando, gente. A Cássia, legal te ter aqui. Obrigadão. E gente, obrigado aí todo mundo que está mandando aí as sugestões também, estão me ajudando bastante. Só para ressaltar, para quem não sabe ainda, a gente está planejando a live da semana que vem, provavelmente vai ser segunda-feira, que a gente já está marcado, e a gente vai falar. Realmente o Instagram dele não tem, Mônica. Ele tem um Instagram bem simples, ele nunca postou nada lá. Mas a gente está preparando uma live, só para vocês situar, a gente está preparando uma live para segunda-feira e a gente fez a Luana, que vai passar essa live para a gente, ela fez um questionário para o pessoal responder lá sobre as dúvidas. Qual que é o tema da live? A gente vai falar sobre mídias sociais e e-commerce, tudo voltado para cerâmica, né? Como você pode fotografar bem sua peça, você pode fazer um site aí de e-commerce para vender suas cerâmicas. Então a gente vai abordar esse tema de uma maneira bem simples. Boa tarde, Bianca, tudo bem? Que bom que você conseguiu entrar aí hoje. E a gente vai falar sobre. Que legal, obrigado, gente. O pessoal já preencheu o formulário. A gente vai falar disso de uma maneira bem simples. Ela vai tentar fazer a live bem funcional. Então ela vai mostrar passo a passo aí como é que a gente pode fazer, voltada mesmo assim para o pessoal que é de ateliê, porque assim, gente, meu ponto de vista é que a gente tem dificuldade sim para poder aprender a fazer fotografia, a melhorar o feed, a fazer uma comunicação digital de uma maneira que a gente possa atrair clientes, né? E que seja uma coisa simples, que qualquer um pode fazer porque assim, para não ter que depender de outras pessoas, de outros profissionais e dar uma melhorada. Então são dicas muito muito bacanas aí, porque assim, ela me deu as dicas, eu adorei, então convidei ela e ela topou. Ó, 3 ceramistas. O pessoal está reunido aí então para assistir as lives. Mas estou aguardando aqui, gente, o professor Kleber, até agora eu não consegui contato com ele aqui ainda. Vamos ver se ele entrou, se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Não, ainda não está entre os participantes da live. Qualquer coisa eu vou dar uma saída e chamar ele lá no WhatsApp, porque eu estou usando meu celular. O Pimenta perguntando qual questionário. Na verdade, assim, tá lá no meu feed, na primeira página do Instagram, no link lá. Você entra lá, tem na primeira página lá do que você der o clique no link lá, tem um formuláriozinho do Google que ela pediu para o pessoal preencher com as dúvidas, né, sobre que você tem dúvidas assim de como fazer essa parte de marketing, divulgação, tudo mais. Ela queria ter uma ideia do público. Mas, gente, bastante gente já respondeu. Acho que ontem, quando a gente olhou lá, já tinha quase 200 pessoas de resposta, alguma coisa assim. Bastante gente mesmo. Então, ela já tem já o perfil. E aí, na segunda-feira, a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Legal, aí bastante gente entrando. Gente, ainda não tenho a confirmação do professor Kleber aqui para a gente bater o papo, que hoje eu reservei aqui para a gente conversar com ele. Já havia combinado com ele na semana. A gente vai falar sobre fornos, queimas e tudo mais, falar um pouquinho sobre a Universidade Federal de São João del Rei também, que é muito legal. A gente precisa. Que bacana, Pimenta. A gente precisa conversar de novo, hein? Ainda nada do professor Kleber, só se você tiver com algum problema de internet.
Não, ainda não consegui contato com ele aqui. Gente, eu vou fazer o seguinte. Ah, ele entrou aqui. Acabei de ver ele aqui. Legal. Então, bacana. Seja bem-vindo. Vou chamar ele aqui. Que bom. Ô, tudo bem, cara? Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo direitinho aí? Tô, beleza. Desculpa o atraso. Ah, não, que isso, tranquilo. É bom que o pessoal vai chegando aí, vai acompanhando. Aqui a gente Cara, mora na roça, aqui a internet é complicado. imagina. Você tá onde? Eu moro em São João del Rei, né? Você mora mesmo em São João da Rei? Aí eu moro na zona rural aqui. Aí tava procurando um ponto que pega internet por aqui. Que bom. Tomara que dê tudo certo e a gente consiga bater um papo aí. Né? É, Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo aí de você ter aceitado aí bater um papo com a gente. E queria te dar boas-vindas aí. Eu não te conheço pessoalmente, assim, eu participei lá do Contato de São João del Rei da vez que teve o Contato foi realizado lá, né? 2010. Foi quando? 2010, né? 2010. 2010, faz tempo. E foi muito, muito bom, né? Conhecer a cidade é muito gostosa, a parte da universidade, fiquei encantado lá com tudo que estava sendo construído lá, né? Na oportunidade, a gente teve aquela oportunidade da queima da Nina Rola lá, foi impressionante. Então, foi muito, muito bom. E aí eu fiquei muito feliz quando eu te encontrei lá no grupo, lá, que você tinha postado aquele artigo lá, eu me encantei pra caramba com o material que você fez, tudo. E aí eu falei, vou convidar ele para bater um papo aqui com a gente, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a trajetória dele. Então, fiquei muito feliz de você ter aceitado aí. E, cara, parabéns por tudo aí, tá? Muito obrigado por Bom, ter valeu aceitado mesmo. demais. Legal. Deixa eu te perguntar, aqui assim, como eu falo pro pessoal, né? Eu tinha te mandado, você mandou para mim um currículo lá seu, eu falei assim, nossa, eu vou gastar aqui só uma live só para poder falar de toda a trajetória dele, que é bastante coisa, gente. Tem uns trabalhos muito legais, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria que você desse uma resumida aí, como é que é a sua história aí no universo da cerâmica, como que você chegou aí até lecionar cerâmica aí em São João da Rei. Fala aí pra gente aí como é que foi essa trajetória aí, conta aí pra gente um pouquinho. Basicamente, o que me trouxe para cá foram uma série de incômodos. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com o sistema que a gente vive, né, o capitalismo, porque assim, eu venho de uma família de classe média baixa, né? E fazer uma faculdade de artes, na cabeça de muita gente, soava como algo assim, meu, como assim? Você, né, vai fazer arte? Você não tem Eu berço, entendi. vamos dizer assim, né? E uma coisa que eu agradeço muito meus pais, né, é sempre eles me estimularam a fazer o que eu gostava. E na universidade eu tive o privilégio de estudar com a professora Lara Dalglish Uhum. e me encantei pelo universo cerâmico a partir das aulas dela. E depois, quando eu tive a minha primeira oportunidade de ir para Cunha, aí isso virou um amor inseparável, né? Eu passei os 4 anos da graduação sem. Eu era aquele típico aluno carente, sabe? Tipo, que eu morei na moradia, eu tinha que trabalhar para pagar minhas contas e nunca tinha grana para, não tinha grana para ir nas excursões da Lalada, do Percival Tirapele. Depois que eu me formei, que eu fui conhecer Cunha,
E a partir dali, me encantei pelo forno Noborigama, né? Participei de Sim. algumas queimas. Aí a minha dissertação de mestrado foi um estudo histórico sobre a formação ali do Polo Ceramista de Cunha. Então eu entrevistei todos os ceramistas que trabalham com forno Noborigama. Foi uma experiência fantástica. Assim, tive a oportunidade de conhecer o Alberto Cedrais, que é um cara assim que eu acho que ainda não tem o devido reconhecimento, né, dentro da cerâmica nacional que ele deve ter. Ele é nas palavras do Megumi Yuasa, né, que eu tive a oportunidade de entrevistar também, o Alberto Cidades é um visionário, né, é o cara que, né, transformou aquela cidade, deu o pontapé Verdade. inicial para estar lá. Verdade. E o Contaf de 2010 foi um divisor de águas na minha história também, porque foi quando eu conheci o curso aqui e eu estava entrando no mestrado naquela época. Aí no final do mestrado em 2011 abriu o concurso para professor aqui. Foi uma coisa muito rápida, assim. Em setembro eu defendi o mestrado e em março eu estava como professor aqui, sabe? As coisas aconteceram, né, de uma forma bastante interessante, assim. E aí depois fiz o doutorado sobre construção de fornos de alta temperatura, né? Porque me incomodava muito essa questão de atribuir a alta temperatura a produtos industrializados, né? Ah, você tem que comprar um tijolo refratário, você tem que comprar manta cerâmica. E aí você olha nos livros de história, você vê os chineses, os japoneses fazendo alta temperatura há mais de 1000 anos, né? E a Verdade. gente com um discurso assim, não, que fazer alta temperatura tem que ser... Aí isso não é, sabe, fala não. E aí eu fui buscar esses caminhos, né, para mostrar meio que o óbvio, assim, né? Como é que pode, numa Entendi. sociedade tão tecnológica como a nossa, a gente esquecer de conhecimentos milenares, né? E aí eu faço um paralelo com o que você está fazendo. Essas lives, né, que você tá propondo, uma coisa assim, resgatar uma coisa, é a conversa, é o bate-papo, né? É o Isso. sentar ali junto com o amigo e conversar coisas que a gente, É simples, né? impressionantemente, a gente acaba perdendo, né? Tem tanta Simples e tecnologia. não tem. É verdade. E é o E simples, né? Fazer a coisa simples. Tá? é, Vamos sentar é. para conversar. Né? Vamos, né? Trocar ideia, trocar aprendizado, né, cara? Trocar É, informação, porque aí você aham. tira um monte de. Nossa, eu aprendi tanta coisa nesses dias aí, ouvindo o pessoal falar, coisas que você só ouvia mesmo com a experiência de outras pessoas, né? Não tem como você adquirir isso. E é de uma forma simples, é igual você falou. Mas muito bacana isso aí. Eu vi a tese que você defendeu, né, do doutorado lá, né, eu não li tudo ainda, que pô, é material pra caramba, é muito bem feito, Ah, e eu não sei se eu posso falar aqui pro pessoal, depois como você disponibilizou lá no grupo lá, se depois a gente pode disponibilizar para quem estiver assistindo, quiser baixar sim, também, sim, isso é disponível, é público, né? No site da público, né, da Unesp, universidade, tá lá da Unesp, disponível para quem né, quiser. tem muito material. E aí depois a gente coloca lá, a gente, junto com a live lá na hora que a gente descer no YouTube, subir no YouTube lá, eu coloco o link lá para o pessoal baixar também. E é muito bacana. E aí você chegou aí na universidade, você estava contando para mim o processo. E aí, como que é, como é que foi? Segue aí para eu entender. Eu quero conhecer um pouquinho do universo seu aí, do trabalho, Então, o curso aqui de Artes Aplicadas é um curso que fez 10 anos ano passado. 10 Então, anos. é um curso novo, né? Que tá... E ele surgiu a partir de uma demanda regional. São João del Rei é uma cidade turística, né?
E só que um turismo voltado para o artesanato, para o turismo religioso. E há 10 anos atrás tinha um grupo de professores aqui na universidade que viu nessa linha turística a possibilidade de implementação de um curso de artes, porque havia uma demanda reprimida, né, de artesãos instalados aqui na região que queriam ter uma graduação em artes e tal. E coincidentemente era uma época em que o governo lançou, o governo do Lula, ele investiu muito na criação de novos cursos, né, nas universidades federais, e calhou de ser aceita, foi aprovada a criação desse bacharelado em artes aplicadas, com ênfase em cerâmica. Então, é a única graduação no Brasil focada em cerâmica. A cerâmica aqui não é uma disciplina, como é em outras universidades de cursos de artes visuais. Uhum. Aqui não, aqui cerâmica ela é o foco, né? Então o aluno ele entra, mas ele vai aprender história da arte voltada para cerâmica, né? Desenho, tal, tudo voltado para cerâmica. E aí, como o curso era novo, estava precisando o corpo docente estava sendo formado, e no Brasil ainda você tem pouquíssimos mestres e doutores formados nessa área. Eu lembro quando saiu o edital, né, que ele circulou, o pessoal colocou nos meios de cerâmica para ver se havia interessado. Eu recebi, mas realmente não tem pouquíssimo, como você falou. Uhum. E aí calhou, né, de eu estar me formando justamente na época que o edital foi lançado, né? E bem na minha área de interesse, que no caso modelagem, né, molde, e depois eu acabei enveredando para construção de fornos e processos alternativos, né? Uhum. Tecnologias de baixo custo, coisas assim. E deixa eu te perguntar, a gente vai falar sobre esse assunto aí, a temática nossa aqui hoje, que o pessoal tem muito curioso sobre isso, mas também, quando você me mandou, eu vi também alguns trabalhos artísticos que você desenvolveu, que eu achei muito impressionante lá, me lembrou muito, como você cita lá, né, o trabalho da Nina Roller lá, o processo que você chama de passagem, né? O projeto ele foi influenciado pela Nina Roller em 2010, né? Quando aquela coisa da escultura flamejante, me impactou muito aquele trabalho dela. E aí eu associei, eu sempre quis fazer coisas em formatos maiores, né? E eu compartilho de uma ideia do Alberto Cidrais, que é a valorização do tijolo maciço, enquanto elemento de criação, né? O tijolo da olaria mesmo, essa coisa rústica, né? E aí eu fui contemplado no PROAC, eu morava em São Paulo nessa época, no PROAC, e para fazer uma obra escultórica. E aí eu juntei o tijolo, né, o tijolo comum, com o conhecimento da cerâmica que eu já tinha. Então, na Unesp de São Paulo, eu fiz o meu primeiro trabalho nesse sentido, de escultura flamejante, que é uma escultura que tem aproximadamente 2,5 metros, e aí você faz o forno em volta dela, ela é toda esmaltada, né, com um fluxo que funde a 800 graus, e esse fluxo ele vai fazer o papel do cimento, né? Então os tijolos são só empilhados, e aí quando o fluxo ele funde, ele junta tudo e a obra se concretiza, né? Ela tem o trabalho da Nina Roller é bem diferente, assim, mas eles se unem por essa questão de serem
obras de grande porte, vamos dizer assim. Isso, o processo, né, de construção do forno, de queima, a ideia geral é o que dá essa conotação, né? O dela a gente vê, eu participei lá da construção, então realmente é bem diferente o processo de construção, mas... E essa obra da Nina Rowley que ela fez aqui, ela caiu, né? Ela desmoronou. E ano passado eu fui contemplado num edital aqui da universidade, e aí eu propus de fazer no mesmo lugar que a Nina Rowley fez a obra dela, uma releitura a partir do meu trabalho, né? Uma homenagem a ela, né? Que já infelizmente faleceu. Sim. E aí e agora já tem no mesmo lugar que estava o trabalho dela, agora tem um trabalho meu em homenagem a ela, né? Então, que bom, nossa, que bacana isso. É uma forma de, sei lá, uma memória para não se apagar, né? Perfeito. Uma forma de... Foi uma participação sensacional, foi um evento, na época, foi incrível, né? Eu não teria oportunidade se não fosse isso aí, de ela ter vindo para cá nessa época, de conhecer uma obra desse porte, e conhecer uma artista como ela, um processo incrível. Então foi muito, 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 muito bom a época, e eu acho que parabéns aí, muito oportuno aí, muito bem feito aí essa homenagem, e eu acho que assim, né, a gente ficou muito triste quando soube o que aconteceu com a obra dela, mas mas bacana. E aí, entrando já na temática de fornos, cara, depois, gente, se vocês tiverem oportunidade, igual o pessoal tava perguntando aqui, o Kleber não tem, o Instagram dele tipo, ele não tem informação, assim, as informações que eu consegui foi o que ele me passou, que ele me mandou, o currículo, as fotos. Então, assim, vocês devem ter visto lá no videozinho que eu coloquei, são pequenas fotos, mas tem um apanhado, assim, ele me mandou várias fotos dos processos, passou na Argentina, em vários lugares construindo essas obras, um processo muito legal, então vale muito a pena. Cara, te incentivo a usar essas mídias hoje aí, proposta, para o pessoal ver, para eles acompanharem de alguma maneira aí, para você divulgar também esse trabalho, que eu acho que... Isso, preciso fazer mesmo isso. Então, porque a gente fica feliz em ver pessoas assim, construção assim. Eu tive a oportunidade, trabalhei lá no Colbert Cidrais 1 ano da minha vida lá, foi muito bacana. Vi essa vontade dele. A minha família lá de Cunha, meus primos trabalhavam com construção, eles trabalhavam em olaria, viveram a vida inteira dependendo de olaria. Então, na hora que eu vi lá você queimando as obras, me levou a exatamente isso, né? Como eles empilham os tijolos para poder fazer a caída, para poder queimar. Então, muito, muito 10. Então, gente, depois a gente vai tentar, tipo, vou tentar disponibilizar de alguma maneira lá as fotos dele também, para vocês dar uma acompanhada nos stories, que é muito boa. E dentro disso, aí entra a questão do processo de queima, né? Me fala aí como é que você montou um doutorado em cima disso, né? Você fez um doutorado em cima desse processo. E você falou sobre essa dificuldade. O que acontece assim, quando eu comecei a fazer as lives, começou muita gente pedindo para que eu fizesse alguma coisa sobre queimas alternativas, queimas primitivas e esse tipo de trabalho. Eu acho assim, né? O meu ponto de vista, como eu estava falando, pessoal, eu acho... incrível o processo, mas seria muito legal fazer alguma coisa visual também para acompanhar, né? Para ver o processo acontecendo, tudo. Mas aí, quando calhou de você vir falar sobre esse assunto, eu me interessei muito porque eu identifiquei dentro do seu processo essa pegada também. Tem isso, né? Você foi meio para esse caminho. Fala aí para a gente como é que foi essa elaboração desses processos de construção do seu doutorado. Então, só respondendo duas perguntas que eu vi rapidamente aqui. A obra da Nina Rowley caiu porque não fizeram uma base de cimento. Então, foi na época da chuva, aí o solo estava encharcado, a obra muito pesada, acabou tombando, né? E a Mônica estava perguntando se tem algum livro sobre forno e tal. Na minha tese, eu disponibilizo um manual de construção dos fornos que eu
que eu Isso. desenvolvi, vamos dizer assim. São três modelos de fornos, e lá eu faço um passo a passo de como fazer cada um deles, né? Então, dá para, a partir daquilo ali, ter uma noção bem interessante de como... Então, eu achei muito completo. Né? Tá. Muito bem elaborado. Então, é uma coisa, eu acho que a tentativa foi ser o máximo didático possível, né? Então, sobre o doutorado, o que me instigou, vamos dizer assim, a estar escrevendo sobre construção de forno, foi assim, primeiro, o meu encantamento com a queima de alta temperatura lá em Cunha. A primeira vez que eu participei de uma queima em forno no Borigama foi com o Luiz Toledo. Sim. E foi uma experiência surreal, assim, sabe? Você vê que a partir de uma fogueira, de um gravetinho, né, que você acende ali o forno, a fornalha, aquilo depois de 24 horas se transforma num dragão, né? Como a potência do fogo, é uma coisa, e o controle que você tem que ter de cada etapa da queima, foi uma coisa que eu fiquei encantado. E fiquei proporcionalmente frustrado quando eu percebi que era um forno que você tinha que usar lá 1.000, 2.000 tijolos refratários para fazer aquilo ali, né? E eu não teria condições de fazer, né, comprar 1.000, vamos colocar por baixo. São algumas contas que eu coloco na minha tese, né? Um tijolo refratário custa R$ 9, em média. Hoje em dia, não sei, né, pelo menos na época que eu fiz, foi um orçamento médio. Se eu for comprar 1.000 tijolos, são R$ 9.000. Então, aqui em São João del Rei, eu fiz uma captação de dados do censo, né? O Censo Nacional apontou que a renda média per capita das famílias aqui na região é de um salário mínimo. Então, se você ganha R$ 900, para você juntar você ganha R$ 9.000 por ano, basicamente. Então, não dá para uma pessoa que ganha um salário mínimo pensar em fazer um forno de alta temperatura. Então, isso é excludente, né? Isso me incomoda muito, sabe? Essa questão de você ser excluído porque você não tem condição financeira para... Você tem talento, você tem vontade, mas não tem recursos, né? Então, eu tomei isso para mim, essa questão de buscar tecnologias de baixo custo, que sejam viáveis efetivamente, para disponibilizar isso para as pessoas poderem alcançar os seus objetivos, né? É claro que isso tem uma série de implicações. É muito mais fácil você... mais fácil assim... É menos trabalhoso. Se você não tem R$ 9.000 para comprar 1.000 tijolos refratários, você vai ter que ralar para fazer o seu forno. Você vai ter que meter a mão na massa. Sabe? É pesado, é trabalhoso, é cansativo. Mas dá para fazer. Sabe? No frigir dos ovos é isso, né? Se você tem o recurso, você paga alguém para fazer seu forno, você paga alguém para... Você compra o tijolo, tal, né? É menos cansativo. Uma coisa compensa a outra, né? Sim, mas não são coisas que se excluem. Perfeito, perfeito. Pessoal, só para responder rapidamente, aqui tem mais gente entrando aqui. A tese, depois a gente passa o link aí. Eu ia criar um link curto aqui para poder mandar para o pessoal, mas acabei esquecendo de escrever aqui. Mas não se preocupe, depois da live eu vou publicar lá no meu Instagram. Vocês dão uma olhada lá e eu vou publicar lá o link da tese deles. Vocês vão poder baixar o conteúdo todo e dar uma lida, que é realmente muito completo, tá? Muito completo. E aí vocês vão poder ter acesso e conversar e ver direitinho. E aí, fala aí pra gente sobre a construção do forno. Como que você chegou a... Porque quando eu fui para São João del Rei na época, em 2010, teve vários eventos lá acontecendo na universidade, que teve construção de forno, tipos de forno diferente, queima.
você chegou a colocar em prática, a executar? Como é que foi esse processo aí do doutorado e da produção? Como é um doutorado prático, vamos Sim, dizer assim. Ele tem uma sim. parte histórica, né, de desenvolvimento dos fornos até alta temperatura e tal. Pesquisa toda, muito boa pesquisa. E a parte prática, tipo assim, eu tive que construir mesmo os fornos Sim, a partir da teoria, né? E os resultados foram satisfatórios. Depois disso, um desses fornos que eu desenvolvi, eu construí ele lá na universidade com os alunos durante um semestre letivo, já com algumas alterações. Isso é legal também de deixar, de falar, né? As pessoas têm total liberdade para mexer no projeto, né? Sabe? Eu acho que isso é saudável, isso é interessante. O que a tese faz, na verdade, ela é um apontamento. Ela sim. aponta, ela fala assim, ó, dá para fazer alta temperatura a baixo custo. E aí você pode falar, mas o que é baixo custo? Isso é uma coisa bem relativa e a gente procura na tese, tenta criar alguns critérios, né? Então essa questão da renda per capita é um dos critérios que a gente usa para estabelecer como o que seria baixo custo, né? Tem uma série de outras coisas. Então agora, semana que vem eu devo começar a fazer um forno aqui no espaço que eu tenho aqui na roça, né? Tem uma menina em Campinas e uma senhora que me encontrou no Contaf ano passado, ano retrasado. Ela está fazendo um dos fornos, desses fornos que eu desenvolvi na casa dela. Uma outra moça que está em uma cidade do interior de São Paulo, também, sabe, a gente mantém contato direto. Elas vão fazendo o forno e vão mandando foto, né? O que você acha? Eu acho que tá legal, tal, não sei o quê. É assim mesmo. Então, eu acho que esse retorno de algumas pessoas que já leram o trabalho e que se motivaram né, a querer A pôr a fazer mão na também massa e o forno, fazer. isso é muito gratificante, né? Isso, para mim, enquanto pesquisador, assim, é, é uma coisa indescritível, porque você vê que o trabalho fez sentido, né? Não é Tá uma, certo. não é uma pesquisa, sabe, assim, com todo Não, isso é respeito bom. a outras pesquisas, né? Mas Não, ela não, é mas uma isso é pesquisa bom. aplicada, né? Uma pesquisa que é para ser aplicada. Isso é ótimo. Então, O uma, pessoal que está fazendo esse tipo de forno, por exemplo, que requisitos mínimos você fala assim? Porque assim, o que eu vejo, né? Eu participei de algumas construção de alguns fornos lá em Cunha, com o Alberto Cidrais mesmo cheguei a participar de algumas construções de forno mais simples, de tijolo comum. Aí assim, ele tinha uma pegada lá no espaço dele de construir, reconstruir esses fornos para fazer uns tipos de queimas mais simples. Eu sei que assim, né? Tem que ter um requisito mínimo aí para você fazer. Porque, por exemplo, eu não tenho como eu fazer um forno desse aqui pela pouca experiência que eu tive lá, que é a questão do espaço e da cidade. Como é que é esse processo? Você falou que vai então, fazer um aí na roça aí. isso é um dos pontos que eu abordo no trabalho. É, e um dos fornos que estão lá desenvolvidos, eu batizei de tamborigama, né? Que ele é feito com um tambor mesmo, desses de 200 Aham. litros que você encontra no ferro velho, né? Ele tem o mesmo pensamento do noborigama, só que ele é feito com tambor. E ele é um forno flex, eu chamo ele de, porque ele pode ser, você pode tanto fazê-lo para ser queimado a lenha, quanto para ser queimado a gás. Então ele Ó, foi pensado justamente para esse público que mora na cidade, que não tem condição de ter um forno a lenha, né? Mas você pode construir um forno de baixíssimo custo, e usar o gás
Alternativa de combustível aí. Alternativa de combustível, né? Então, isso foi uma das questões que eu me debrucei para não ficar restrita a essa questão. Por mais que o Brasil ainda seja, né? Tem muito ceramista que mora numa zona rural, mas tem muita gente que mora na cidade, que tem quintal pequeno e que quer fazer queima de alta temperatura. Então, esse público também está contemplado, né, na tese, né? Entendi. É claro que existe... eu estou falando aqui de alta temperatura, mas falando... Isso não é um conceito fechado, né? Então, tem literatura que vai falar que é acima de 1.300, tem literatura que fala que é acima de 1.200, acima de 1.280, não existe um consenso. A minha referência para a tese foi alcançar um patamar acima de 1.200. Entendi. O que nós conseguimos nos fornos foi uma queima interessante por volta de 1.240, 1.250 graus. Oh. Então, eu acho que é um resultado bem satisfatório, né? Muito. Uma coisa que não dá para mensurar, não dava para mensurar, é a questão da durabilidade, vamos dizer assim, né? Sim. Então, você comprar um tijolo refratário, você sabe que você vai ter forno para 30 anos. Depois você desmonta e usa outra face por mais 30 anos. Então, é um negócio que você vai comprar uma vez só. Um forno alternativo, a gente faz esse comentário no trabalho, que se ele durar 20 queimas, ele já se pagou. Sabe? Então, verdade. Ele é economicamente viável. Você pode, com essas 20 queimas, se capitalizar para comprar um tijolo refratário, se você quiser, ou, né, se você refaz o forno depois de 20, 30, eu não sei quantas queimas que ele vai durar, vamos dizer assim, né? Sim. Porque para ter isso eu precisaria de 5 anos queimando regularmente e tal. E o doutorado, ele é muito apertado e não te permite esse tipo de análise, né? Mas você já tendo essa base, né, do custo, né, que você já tem, que é um custo menor, você tem essa funcionalidade dele, você consegue chegar a conseguir aplicar temperaturas de 1.200, igual você falou, 1.240 graus, que é a faixa aí que muita gente está trabalhando aí hoje, produzindo material de qualidade. Eu acho que isso já dá um fôlego muito bom para a pessoa que está querendo começar aí, e o problema é o forno, né? Porque eu acho que, assim, uma das coisas da cerâmica hoje, dentro de quem começa mesmo a trabalhar, é questão de forno, né? Porque há dificuldade para chegar no resultado de forno que seja condizente, porque muita gente também está querendo trabalhar com uma cerâmica mais resistente, produzindo alta temperatura e tudo mais, e aí o empecilho é o forno, isso é uma boa pegada. Sim. O pessoal tava perguntando, eu não sei, o que você estava falando, assim, esse forno, dimensões, é variável a dimensão dele, como é que é o processo? Fala um pouco da parte, vamos dizer assim, um pouco da engenharia desse forno aí para a gente tentar ver se a gente entende. Eu sei que são 3 tipos, né, que você falou, que você focou lá, mas fala aí pra gente, que eu vi umas fotos, eu achei muito bacana lá. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o forno... Tem um dos fornos que é o forno de arco romano, né? Ele é um forno com a fornalha na parte de baixo, com uma grelha, e é um forno de tiragem superior. Então é um forno que vai dar uma diferença de temperatura entre a parte de baixo e a parte de cima. Então você vai conseguir 1.250 graus na parte do meio para baixo e 1.180 graus, 1.150 graus do meio para cima. Então, sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai trabalhar necessariamente com 2 tipos de esmalte. Um esmalte para média temperatura do meio para cima
e um esmalte para alta temperatura do meio para baixo. Perfeito. Esse forno, para você ter uma ideia, ele tem uma dimensão, o que eu fiz, ele tem 70 centímetros de largura por 62 de profundidade e 98 de altura. Então, ele tem quase 1 metro cúbico, sabe? É muita coisa para ser preenchida, né? Mas ele pode ser feito em outras dimensões. Né? Se você, aí essa é uma questão da pessoa, assim. Pode fazer menor, pode fazer maior, tal. O tamborigama, ele tem a dimensão do tambor de 200 litros, né? Aí uma das modificações que nós fizemos é que na versão que eu fiz para o doutorado, eu revesti ele internamente com uma camada de massa refratária, e massa refratária de baixo custo, basicamente foi argila e areia. Argila misturada com areia. E na parte de fora, aí ficou na parte interna 8 centímetros com essa massa refratária, e na parte externa uma massa isolante, com argila e serragem. Né? Só que as dimensões dele ficam reduzidas se você ocupa essa parte interna. Na segunda versão que eu fiz, nós fizemos tanto a massa refratária quanto a massa isolante, nós fizemos do lado de fora do tambor. Então nós ganhamos uma área considerável dentro do forno, só que aí o tambor ele teve que ser retirado. Na primeira versão, o tambor ficava no meio das duas massas. Ele ficava uma massa refratária, o tambor e a massa isolante. Então, o tambor ficava fixo lá dentro, né? Na segunda versão, a gente fez de uma forma que fosse possível retirá-lo. E aí você ganha a área também, né? Tal. E ele, por ser um forno de tiragem superior, ele também vai dar essa diferença de 100 graus entre a parte de baixo e a parte de cima. Então aí você vai, né? Só você sabendo disso, você adequa o seu esmalte, no caso quem vai trabalhar com esmalte, à temperatura que ele vai atingir ali. Né? Perfeito. E aí o Paulo estava perguntando aqui, como que você, questão do cinzeiro, né? Que eu acho que é a parte onde tem o depósito de cinza ali quando você está usando a lenha, por exemplo. Ele perguntou como é que você resolveu, né? Acho que Então, aí tem pessoas que fazem uma grelha, né? Isso, para você ter uma entrada de ar por baixo da lenha, para ter uma melhor combustão. A nossa solução foi essa também, só que ao invés de usar uma grelha de tarugos de cimento refratário, que são caros, nós fizemos uns tarugos de cano, né? Cano de andaime, sabe? Cano de 2 polegadas, tal. Eu fui no ferro velho, comprei lá uma quantidade X, não me lembro agora, cortei em pedaços de 40 centímetros e geralmente a gente vê assim, as pessoas quando usa vergalhão, reveste o vergalhão com uma massa refratária e faz, né? Aí o meu pensamento na tese é que seria mais inteligente você fazer um núcleo duro. Então eu peguei um cano oco e preenchi ele com uma mistura de argila com areia e soquei isso muito bem socado, de forma que quando eu montasse a grelha e queimasse, aquele núcleo de cerâmica ele endureceria. Então, o ferro ele vai ter uma durabilidade pequena, ele vai se desgastar depois de 5, 6, 10 queimas, ele vai oxidar, mas ele vai preservar aquele núcleo duro de cerâmica dentro. Então você vai ter uma grelha que não vai ceder
e por um bom tempo, né? E se você perceber que alguma parte dessa grelha cedeu, quebrou, desgastou, a forma com que nós fizemos a fornalha permite você retirar individualmente cada um desses tarugos. Então você consegue substituir lá no meio tem um que precisa ser substituído. Então você consegue substituir só aquele que está precisando de ser trocado, né? Perfeito. Então isso em termos de custo é algo bem interessante. Não, com certeza. Se você tem essa opção de você poder mudar, trocar, né, durante o processo de desgaste, porque a maioria, quando você constrói coisas, ou você tem que tirar tudo, né, quebrar toda a grelha e fazer todo o processo. Isso, né? Então é bem bacana isso. E esses fornos aí que você está falando, aí que você fez, tem alguns assim algum que está em funcionamento? Ou o pessoal está usando? Não. Então, esse da faculdade, assim, quando eu estava no doutorado, não morava aqui em São João del Rei, morava numa cidade vizinha, e fiz os fornos nessa cidade, né? E a casa que eu morava lá é uma casa de aluguel, então eu tive que desmontar os fornos. Tem esse tamborigama lá na faculdade, é um dos fornos que a gente usa regularmente nas aulas de queima, né? E por enquanto só esse. Nós temos um forno catenário lá na faculdade, que ele é todo feito com tijolo refratário, né? Tijolo. E ele foi né, eu fiz no doutorado um forno com exatamente as mesmas medidas que esse forno catenário. Fiz no ateliê de um amigo meu, um ex-aluno do curso, e para ter essa referência, o tijolo industrializado, e nós fomos para uma olaria e fizemos os tijolos na olaria com areia e com caulim e com serragem, né? E aí na tese mostra isso também, essa diferença, né? A eficiência energética de um e de outro, sabe? E elas se equivalem, sabe? É algo bem interessante. O difícil, no caso, eu tive que fazer 1000 tijolos refratários né, na mão e 1000 tijolos isolantes, né? Isso na olaria e tal. Mas para quem mora no interior, é possível fazer. Né? No caso do tamborigama, você faz uma massa. Então, você mesmo você consegue fazer no quintal de casa. Você só precisa ter argila, né, suficiente e areia, vamos dizer assim. E serragem, né? Pode serra. Né? Hoje, se eu pegar a sua tese aí e quiser começar a tentar meu forno, você indica mais esse do tambor para início ou como é que... porque o tamborigama ele é pequeno, né? Ele se acomoda. Porque o tambor, se você tem um forno de raku, você pode ter um tamborigama. É a mesma coisa, sabe? O espaço que ele vai ocupar é o mesmo. Com a diferença de que o forno de raku ele é mais. Ele é mais leve, né? Você consegue transportar. Mas esse seria um forno fixo. Mas a área útil é a mesma área útil. Que bacana. O Paulo estava perguntando aqui em termos de queima. Vamos falar da comparação dos dois aí que você citou, né? Que é esse maior que você fez a lenha e esse outro também que é bicombustível, vamos dizer assim. Você tem ideia de quanto tempo, mais ou menos, para queimar, para chegar nessa temperatura? O forno da faculdade, a gente queima 1.300 graus. Ele ele é um forno que precisa ser refeito. Ele foi todo feito com tijolo isolante. Tanto a parte interna quanto a parte externa. Né? O problema do tijolo isolante para queimar lenha é que ele não tem resistência mecânica para suportar a dilatação e a retração do forno e o acúmulo de cinza. Então, nós chegamos num ponto em que a parte interna do forno está esfarelando.
Mas em termos energéticos, ele é super eficiente. Em 8 horas, se você quiser chegar em 1.300 graus, você chega. Sabe? Ele vai, você joga a lenha, ele vai, a temperatura sobe. Só que ele tem esse problema. Então a gente, em média, na universidade, a gente queima em 10 horas 1.280 graus. Né? No forno que nós fizemos, ele tem uma diferença que, assim, o forno precisa ser queimado, diferente de um forno... Sim. Entendi. Então, as primeiras queimas, elas são queimas que vão servir para queimar o próprio forno. Então, se você atingiu 1.200 graus na primeira queima, em 14 horas, você sabe que na próxima queima, o forno já foi queimado a 1.200 graus. Então, ele não vai consumir mais, porque até então ele está consumindo energia para se queimar. Na próxima queima, ele já não vai consumir a energia até 1.200 graus. Passou de 1.200 graus, ele começa a se queimar. Aí ele consome energia. Então, essa é uma informação que eu acho que é importante para quem for fazer. Você vai demorar pelo menos 3 queimas para queimar o seu forno. Você vai fazer um biscoito, né, a 900 graus, depois você vai queimar ele a 1.100, sabe? Depois você vai tentar chegar em 1.250. Se não chegar em 1.250, vai chegar em 1.200. Beleza, sabe? E aí na quarta queima ele vai... Então é um processo, né, que esse tipo de forno exige, vamos dizer assim, né? Então, no caso, lá na universidade ele queima em 10 horas. O forno que eu desenvolvi, você vai queimar em 14 horas, em 13 horas. Né? A eficiência energética do forno ela vai melhorar à medida que ele for sendo queimado. Sabe? Então, entendi. Tem essa questão. Né? No começo ele demora mais horas, mas depois que ele se queima, a tendência é se equiparar. Ele não vai chegar em 10 horas a 1.280 graus, mas em 14 horas ele vai chegar, sabe? Bacana. Que em termos de consumo de lenha é insignificante, né? Para um forno catenário que é extremamente eficiente, usa pouquíssima lenha, né? O Quirino aqui está perguntando se existe algum de chama invertida. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, o catenário ele é de tiragem invertida, né? Então, ele, em termos de subida de temperatura, né, ele é mais eficiente. Nós fizemos a opção pelo forno catenário por uma questão, porque assim, se você tem uma comparação na tese entre a área útil de um arco romano e a área útil de um arco catenário. O arco romano ele é muito mais interessante do ponto de vista de espaço interno. Porém, a construção de um arco romano é muito mais difícil e elaborada do que a de um catenário. Então, para você fazer uma catenária, você precisa basicamente de uma corda. Você estica uma corda e aquele arco, o que se formar ali é uma catenária. Então, didaticamente, para você, em termos de popularizar esse tipo de forno, é muito mais fácil. A pessoa não precisa ter conhecimento técnico nenhum para fazer um arco catenário. É só esticar uma corda, sabe? Então, essa parte didática, ela foi algo que foi crucial para a gente escolher esse tipo de forno. O fato de já ter um forno na universidade e a gente poder fazer a comparação entre o forno da universidade e o forno que a gente estava querendo desenvolver também foi outro fator primordial para a gente escolher o catenário, né? E o catenário é um forno autoportante, né? É um forno que não vai desabar nunca. Se você fizer, ele não vai cair. Você pode fazer que não vai cair, ele não vai desmoronar. Já um arco romano, se você não fizer certo, pode ser que ele desmorone
durante a queima, né? Legal. É só para falar aqui, gente, já deu 1 hora aqui do papo aqui. O Instagram vai cortar a gente, porque ele tem um período de 1 hora. A gente volta aqui, tem algumas perguntinhas aqui. O Louros fez uma pergunta também. A gente volta, tá, gente? Volta aí também, Cleber.